Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Bagagem de Alma. Eu sou Mário Sérgio e, juntamente com o Roberto CP Júnior, falaremos hoje a respeito de medo. Olá, Roberto, como está? Eu estou bem, Mário. Estou muito bem, e você? Tudo bem também. Hoje Ah, uma ventania danada aqui, típica de É, outono, né? pois é. Balançando todas as árvores aqui na região. Você gostou do meu novo microfone aqui, ó? Tá, você tá profissional hoje aí, hein? Então, na última bagagem, alguém disse que meu som estava muito baixo, meu áudio estava muito baixo, então eu requisitei isso aqui de um amigo. Estou estreando aqui hoje. Legal. Tomara que fique melhor hoje. Tá. Mas, Roberto, como lidar com medo? Como lidar com medo, Mário? Ainda mais nessa época, né? Onde o medo está exacerbado. Bom, primeiro a gente precisa entender uma coisa, é que o medo, ele tem vários graus ou vários aspectos. Tem medo mais simples e um medo mais grave. Então a gente tem, por exemplo, ansiedade, apreensão, temor, que é o próprio medo, pavor, pânico. Para cada um desses Você pôr também sentimentos, aí desespero também, né? Acho que seria até desespero também, tá? Podemos colocar isso como mais um degrau. Para né? cada um desses degraus aí, Mário, uma coisa é fundamental se a pessoa quiser se curar disso. Ela precisa mudar a sintonia dela. Ela tem que se adaptar, tem que se enquadrar nas leis que regulam a criação. Isso vale para todos os graus de medo, vamos dizer assim. Alguns casos, além disso, você precisa de um auxílio médico. Tá? Para graus de medo mais simples, às vezes só você se enquadrar e viver corretamente, você fica livre disso. Né? Mas para casos mais graves, você precisa também De de um ajuda auxílio, médica, né? Sim. precisa. Ou, Né? ou psiquiátrica, ou terapêutica, qualquer coisa. Sim, sim. Ah, e acho que a gente não deve se envergonhar de buscar Não, ajuda, né? Acho que não. se o medo te trava, não te deixa fazer as coisas, realmente você precisa de uma ajuda a mais do que simplesmente Claro. questões filosóficas, religiosas ou de entendimento do mundo como um todo, né? Sabe, Mário, não é por acaso que esses medicamentos estão disponíveis nessa época, que é uma Sim, época de sem dúvida. prestação de contas, onde o medo faz parte da vida, né? Exacerbado agora com esse problema do vírus, a gente vai falar disso aqui daqui a pouco, mas faz parte da época. Então, esses medicamentos auxiliam a pessoa, dá uma acalmada nela para ela poder se reerguer e vencer esse sentimento que é totalmente incapacitante. Né? É dilacerante, né? Eu até ouvi esses dias que acho que na Austrália aumentou a quantidade de suicídios por conta dessa situação toda. As pessoas entram em pânico, em desespero, como a gente está É. falando, né? E acabam pondo fim à própria existência, né? Pois para quem não viu, né, nós temos um bagagem de alma só sobre suicídio, né, Mário? Só Sim. fazendo aqui uma propagandinha, um lembrete. Uhum. E a respeito do coronavírus que você comentou, logo no comecinho, Não, então, como é que a gente olha coronavírus, para isso aí? então, coronavírus, ele exacerbou esse sentimento de medo, né, e a cura para essa situação de medo é a mesma que a gente falou até agora, tá? E o que é importante dizer é o seguinte: o medo ele acompanha a humanidade há muito tempo, Mário, há mais de 7.000 anos, quando a humanidade se desviou do caminho certo. Então, ela se deixou instigar pela doutrina de Baal, que era o principal servo lá de Lúcifer, né? E de lá para cá, o medo tem sido um companheiro constante da humanidade. Tem um livro muito interessante sobre medo, do Jean Delumeau, chama História do Medo no Ocidente, onde ele traz assim um paralelo, ele faz um levantamento assim bem aprofundado do sentimento de medo no mundo ocidental do século XIV até o século XIX. Tá? Então ele mostra ali que o medo sempre acompanhou a humanidade, mas eu vou mais além ainda, mais para trás ainda, desde 7.000 anos.
Essa capa do livro até lembra um pouco de demônios, fantasmas, coisas assim. É, é. Há um tipo de medo que pode ser evitado, Mário, que é o medo gerado pela preocupação. Preocupar-se é pré-ocupar-se de alguma coisa. É quando você se ocupa antecipadamente de algo para o qual você não tem uma ação. Então, isso acarreta medo e há um efeito de atração da igual espécie, ou seja, quando você dá ensejo para que o medo brote dentro de si, esse medo atrai formas análogas de medo, tanto formas de pensamentos como de intuições, fortalecendo ainda mais o medo. Então, se não cuidar, esse medo vira aquilo que você falou, vira um pavor, um desespero. Tá? E é uma coisa que poderia ser evitada se a pessoa cuidasse de não se preocupar exageradamente. Você ter assim um certo receio, e será que isso vai dar certo? Isso sim, mas você cismar e ficar se preocupando é uma fonte para gerar um sentimento de medo assim muito grande. Né? Eu queria mencionar um trecho da mensagem do Grau de Abdurkheim, que mostra como que essas conformações de pensamentos que são geradas com força anímica, né, quando a pessoa intui medo e gera sentimentos e também formas de pensamentos de medo, né, como que isso atua. Então, Abdurkheim fala dos fantasmas, que não têm vida própria, mas são configurações de medo da própria pessoa. Tá? Então, ele diz o seguinte: tais fantasmas, sem vida própria, dependem inteiramente das intuições das criaturas humanas. São por elas atraídos ou repelidos. Aqui se efetiva a lei da atração de toda a igual espécie. O medo atrai continuamente essas configurações do medo e do pavor, de modo que aparentemente se precipitam de modo literal sobre as pessoas medrosas. Uma vez, pois, que os fantasmas ficam ligados por cordões nutridores elásticos aos geradores, portanto, as pessoas que são igualmente muito medrosas, cada medroso, outro sim, entra sempre indiretamente em ligação com a massa dos medrosos e apavorados, recebendo destes novo afluxo, que só aumenta ainda o medo e o pavor próprio, podendo levá-lo por fim até o desespero, a loucura. Intrepidez, no entanto, isto é, coragem, repele tais fantasmas categoricamente de maneira natural. Por isso, conforme é notório, o intrépido leva sempre vantagem. Você me fez lembrar agora também de um outro livro que a Ordem do Grau na Terra publica, que é o Lao Tse, que ele Lao Tse. explora bem nesse livro essa questão desses demônios, desses fantasmas, que na época Sim. de Lao Tse, isso era um problema. As pessoas, naquela época, tinham a capacidade de ver esse mundo mais fino, né? Essa matéria mais fina, matéria ainda grosseira, mais fina. E o pessoal ficava apavorado, né? E a Eles não Lao Tse sabiam de onde vinha, né, Mário? Eles não sabiam de porque onde eram vinha. monstros com formações muito horripilantes. E um dos primeiros trabalhos que Lao Tse faz é mostrar para as pessoas que essas figuras que eles viam eram eles mesmos que estavam gerando com o medo. E o medo aumentava mais e atraía isso sobre eles, né? Então, esse é um aspecto interessante. Se você se desliga do medo, você se desliga dessas questões todas. Hoje as pessoas não veem, a maioria não percebem, né, pela visão isso daí, mas sentem, né, sentem algo que as deixa apavoradas, né. A Paloma fez para nós um desenho muito gentilmente, né, que descreve de certa maneira, de maneira muito boa, essa ideia do medo, que é uma porta, né, uma porta escura, aberta, e aí você não sabe o que tem lá dentro, né? E aí você realmente precisa de coragem para poder entrar ali dentro, né? E aí você tem ela desenhou uma vela do lado ali, que seria a nossa coragem ali, né? A coragem ela pode começar como uma vela, né, e depois crescer. Eu, quando eu era criança, tinha muito medo de escuro também, né? Até tem Ah, uma é? passagem que eu sempre conto que é muito engraçado. Eu acordei de madrugada uma vez, não tinha luz, aí fiquei desesperado, né? Fui até lá fora para você ter uma ideia, porque já estava começando a clarear e eu estava com sede. Falei, puxa, eu queria beber água, mas eu olhei para a cozinha, tava aquele breu na cozinha, né? Devia estar cheio de monstros lá, né? Então, Devia estar cheio de monstros, né?
Aí eu fui lá para fora, fiquei um pouquinho ali, porque tinha aquela penumbra ali, talvez tivesse um pouco de lua, sei lá. Aí eu falei, não, eu vou ter coragem, eu vou entrar na cozinha e vou pegar um copo d'água. Aí fiz toda, né, me pus lá na frente da porta e entrei. O que que aconteceu? Bati a cara na porta, a porta estava fechada, por isso que estava tão escuro. Então, às vezes, a gente tem essa situação. Você imagina que o negócio vai ser violento e, no fim, é simples, né? Então, o desenho da Paloma demonstra bem isso daí, né? E como vencer o medo? Eu acho que essa é a grande pergunta que as pessoas se fazem, né? Como é que eu venço o medo? Bom, a gente vence o medo, como disse Abdrushim nessa dissertação, pela intrepidez, ou seja, pela coragem, né? Então eu chamo aí da espada da coragem, né? Você tem que pegar a espada da coragem e desafiar o medo, né? Porque o medo você tem que deixar ele para lá, para ele murchar e sumir, né? Porque ele não tem como ser tratado de outra forma. Se você mexer nele, ele aumenta. Então é uma coisa que não tem jeito, você tem que deixar ele para lá. Agora, para você ter a espada da coragem, você precisa. Eu acho até que eu sei o que você vai falar. Né? Se não for isso, você me corrige. Para ter espada da coragem é preciso ter confiança. É isso? Tem que ter o escudo da confiança. Ah, O escudo da confiança que vai é permitir que fundamental, você claro. entre lá, né? A Paloma desenhou o escudo da confiança ali, né, com essa pequena vela, né? Então ela pode começar pequena, mas ele pode se tornar um grande escudo ali. Para quem é fã do Star Trek, pode ser até um campo de força, né? Você é o Star Trek aí. Mas, Mário, essa confiança é confiança no quê, exatamente? Pois é, então, a confiança ela tem que ter uma base. Se ela não tiver uma base firme, né, ou seja, eu vou confiar em quê exatamente? E qual, no meu entendimento, acho que no nosso entendimento, qual é a coisa que eu posso usar como base para a confiança? São as leis que regem a criação. Porque Isso essas mesmo. leis são perfeitas, sempre, né? Como o Abdrushim, em um trecho na própria mensagem, ele diz: dai a Deus a honra da perfeição. Então, as leis que regem esse mundo são perfeitas. E se você ter como base da confiança essas leis, de que nada acontece por acaso, de que tudo é um processo de retorno, de reciprocidade, né? Como a gente já falou em uma das nossas mesas ali, a gente tratou o assunto das 3 leis da criação. Então, Sim. se você ter essas leis como base, esse seu escudo vai ser realmente muito eficiente, né? E aí as coisas tendem a se resolver de uma hora, ou de um jeito ou de outro, né? As coisas funcionam. Sim, você ter confiança na justiça, no amor divino, saber que é impossível você ser atingido por alguma coisa se você mesmo não der razão para isso. Né? E se for atingido por um sentimento de medo, lembrar que isso pode ser um grande auxílio, né? Pode ser um grande auxílio para você direcionar a sua maneira de viver do jeito correto. Na época que nós estamos agora, que é a época do juízo, o medo é onipresente, né? É onipresente. Sim, sim. Então, quando a gente decidiu falar sobre esse assunto, eu lembrei de um trecho do livro do Juízo Final, de Rosélie Fonsas, que ela fala da advertência que cada um pode receber nessa época, e ela diz o seguinte: cada um será advertido de acordo com a sua espécie e seu karma, quer seja por meio de dores físicas ou psíquicas, por preocupação, necessidade ou desespero. A mão do destino imprime em cada um o seu cunho. Para cada um chegará o momento em que se tornará cônscio de seu próprio desamparo e de sua inferioridade humana. Estes são os momentos de graça, que podem conduzir ao auto-reconhecimento e à procura da verdade. A criatura humana deseja advertências e avisos especiais, e ainda espera que estes não só a preparem, mas, sobretudo, a façam acreditar num juízo final. Existe um sinal infalível de advertência, ou melhor dito, de alarme, que cada um deve mais cedo ou mais tarde sentir, queira ou não queira, e este é o medo. Esse medo não pode ser afastado com um sorriso, nem ser desmentido,
pois ele é um sinal da época, um sinal do juízo. Então, esse medo intenso, um medo anímico, né? Medo muito intenso, que é um sinal dessa época, a senhora Rosério fala que esse medo é um som das trombetas do juízo, né? Que aparece lá em Apocalipse, como as trombetas do juízo, e serve para a pessoa acordar, né? Assim como a dor física faz a gente se mexer para tentar livrá-la de alguma coisa, uma dor anímica, porque o medo também é uma dor anímica, né? Um tipo de Sim, dor sem anímica, dúvida. também serve para a pessoa se movimentar espiritualmente para se libertar daquilo, e isso é exatamente o que é desejado, Mário, que a pessoa se movimente, tá? E Sim, sem dúvida. consiga se libertar desse sentimento. E o medo também, às vezes, pode ser uma coisa boa, né? Pode ser útil, né? O medo, às vezes, te faz com que Exatamente, é o que você eu não se falei. meta em confusão, né? Você se resguarda e não faz algo que, se você não tivesse com essa sensação, você acabaria depois se arrependendo, né? Uhum. E na dissertação Pedi dar-se vosás, a Abdrushim nos diz o seguinte, ó: suponde que vos atinja inesperadamente um pesado golpe do destino, que vos faz estremecer até o âmago mais profundo. O medo vos constringe o coração por causa de algo amado. No vosso desespero, surge então um grito de socorro em vós, com tamanha força que abala todo o corpo. Nisso vedes a força da intuição, que é capaz de subir até as alturas luminosas se essa intuição contiver pureza humilde, pois sem ela já é interposto no caminho para qualquer escalada um bem determinado obstáculo, por mais forte e poderosa que seja a intuição. Sem humildade, isso é completamente impossível. A intuição jamais conseguiria atingir a pureza que rodeia em imenso arco tudo quanto é divino. Então, o medo pode ser um fator de te elevar, né, de te fazer ligar com coisas mais luminosas. É claro, e um pouquinho mais para frente, a Abdrushim nos alerta, né, que a alegria, a felicidade e o agradecimento conseguem ligação muito mais facilmente do que o medo. O medo pode, inclusive, desviar, né? Mas, às vezes, as situações da vida nos põem Às vezes a gente precisa de um chacoalhão, né, Mário? Para sim. poder se mexer, né? Então, isso aí não deixa de ser um auxílio mesmo. Então, outro aspecto interessante, Roberto, que eu acho que vale a pena sempre salientar, né, é que com as leis da criação, com a lei da reciprocidade, que vai trazer o karma ali para cada um na sua medida, esse karma sempre vem na quantidade que cada um de nós tem capacidade, né, e se tiver boa vontade, para redimi-lo, né? Nunca vem, a conta nunca é maior do que a sua capacidade de pagá-la, né? Isso também reside na perfeição dessas leis, né? Então é mais um motivo para a gente não ter medo, ou seja, deixar o medo para lá, né? Sim, e tudo remete a uma necessidade da pessoa se movimentar espiritualmente, né? Eu sempre me bato nisso. Claro que se a pessoa pode pedir auxílio, ela pode fazer uma oração, Sim, né? sem dúvida. Uma oração profundamente intuída tem muito valor, né? Ela pode até usar fórmulas prontas, né? Mas desde que essas fórmulas sirvam apenas como indicativo para a intuição. Tá? Ou então não usa fórmula nenhuma, né? Quando a pessoa sente e pede auxílio, se for verdadeiro, ela recebe, Mário. Ela Sim, recebe. sem dúvida. Até acho que a questão da oração bem feita, né, é aquela que você realmente que brota assim, simplesmente naquele momento. E essas é que É, são as mais valorosas, né? exatamente. Mas existem coisas mais terríveis em relação ao medo, né? Como as fúrias aí do juízo, As né? fúrias, né? As fúrias são configurações de sentimentos intuitivos muito negativos, né? Ódio, vingança e medo. Inveja, né? Inveja e Medo. medo também, né? Elas são capazes de destruir uma pessoa, né? Então, na época agora do juízo que nós estamos, elas estão soltas. Por isso que a gente não pode dar guarida nem de longe a sentimentos negativos, Mário, porque senão você se conecta nesse tipo de conformação e passa a ser influenciado por elas, né? Quando se diz que a pessoa é influenciada por demônios, é isso. Esses demônios aí que não vêm de lugar nenhum, é criado pelo próprio ser humano a sua vontade má.
E sobre a atuação das fúrias na época do juízo, eu separei só um pequeno trecho aqui da mensagem, onde Abdurshi diz o seguinte, sobre as fúrias. De fato, elas são muito perigosas e serão soltas no juízo final, a fim de precipitar-se sobre a humanidade inteira. Mas apenas conseguirão causar danos lá onde puderem se inserir, isto é, onde encontrarem nas criaturas humanas uma maldosa espécie igual ou medo. Com isso, também as fúrias têm de servir à luz, pois acabarão com os seres humanos terrenos maus, favorecendo assim a grande depuração. Terminada esta, as fúrias não encontrarão mais alimento e terão de desaparecer por si mesmas. Mas quem tiver medo no juízo, a esse falta a convicção na palavra da verdade e com isso também a confiança na onipotência de Deus e na sua justiça, que se mostra tantas vezes no amor auxiliador. Então, Mário, você vê novamente aí a necessidade da confiança. Confiança na Exatamente. atuação das leis. Quem tem confiança na atuação das leis e se esforça por viver corretamente, de acordo com essas leis, não tem nenhum sentimento de medo. Sim, sem dúvida. E é importante frisar que essas fúrias, elas são, como elas são alimentadas por essas intuições ruins, né? Uma vez eliminadas essas intuições, as fúrias desaparecem, elas não têm vida própria, né? Não, não É tem. isso que Abdurkheim fala aí no finalzinho desse texto, né? Para terminar, eu gostaria de fazer uma consideração da seguinte maneira. O medo parece uma coisa simples, né? Quando você racionaliza isso daí, fala, não, eu não preciso ter medo. Mas você não tira o medo dessa forma, porque ele é algo anímico, né? E se é algo anímico, é só com a boa vontade, né? A espada da coragem e o escudo da confiança, que com o tempo você vai manusear esses dois com tal presteza e tal agilidade que esse medo vai desaparecer. E o dia que ele desaparecer, se perguntarem para você como é que sumiu o seu medo, você vai dizer, eu não sei. Né? Porque isso, como eu te falei, eu tinha medo do escuro. Né? Você fala, você tem medo agora? Eu falo, não, há muito tempo que eu já não tenho mais medo do escuro. Mas se você me perguntar, o que você fez para não ter mais medo do escuro? Eu falo, não sei. Né? Era algo talvez anímico, provavelmente, alguma coisa de outras vidas, talvez, algo que sumiu, né, à medida em que a gente manuseia a espada da coragem e o escudo da confiança. Perfeito, muito bom. É isso aí, meu caro, até a próxima. Até, Mário.